Semana cheia, boas notícias felizes, outras tristes, bastante coisa para a gente discutir, né? Essa bola de ouro aí que deu o que falar. Apesar da que a gente adiantou a nossa opinião na semana passada que ia dar a Aitana, né, Amanda? E deu a Aitana mesmo. Uma outra surpresa, a gente vai começar por esse tópico, né? A gente vai de Ballon d'Or primeiro. Então, a minha surpresa foi Alexia fora do top 3, não pela bola que a Alexia jogou, mas porque é um nome muito pesado, né, Amanda? Então, assim, era um nome que na cabeça do votante vem muito rápido ali. Então, eu fiquei surpresa, positivamente surpresa, com a Mariona à frente da Alexia, porque isso faz justiça à temporada delas, né? A temporada da Mariona foi excelente, foi a melhor jogadora do campeonato inglês, ajudou a conduzir o Arsenal a um título super improvável de Champions League, jogou muita bola, numa posição diferente, né? Numa função diferente do que vinha fazendo nos últimos anos do Barcelona. Então eu fiquei positivamente surpresa quando a tela se dividiu ali, né? No momento de suspense final, e era Aitana e Mariona. Então, essa foi um ponto positivo da noite para mim. Outros tantos negativos, né? Dessas 30 indicadas, é um absurdo. O Melk do Mordai, vou bater no maior deles aqui. O Melk do Mordai na 18ª colocação, é um absurdo, assim, sem tamanho, porque era uma jogadora que, em hipótese alguma, deveria ter caído do top 5. Não deveria nem ter saído do top 3, talvez, se a gente fosse mais justo, mas aí consigo até debater ela saindo do top 3, mas não saindo do top 5, saindo do top 5 em termos de bola jogada, não tem cabimento, assim como a própria posição da Bull, da Harder aqui, né, não são posições que contam bem a história. A Bull teve uma boa Euro, né, sim, com todas as questões da Alemanha, a Clara Bull se doou bastante, acho que jogou bem pelo Bayern, Pernilla Harder também, a Pschauinga por aqui, a Hansen numa 13ª colocação, a Cláudia Pina fora do top 10, acho que não conta a história do que foi a temporada, valorizaram muitíssimo a Euro, né? Isso ficou bastante claro no top 10, só quem não esteve na final da Euro foi Eva Paior. Então, o que é que você achou aí dessa premiação, desse top 30, Amanda? E do prêmio, obviamente, da Aitana. Antes de falar o que eu achei, né, aproveitar só para dar uma boa noite pro pessoal e para pedir pro pessoal do chat aqui o que vocês acharam aí do Prêmio Ballon d'Or. Deixa aí que daqui a pouco a gente passa pelos comentários. Tá aqui com a gente o João Paulo Vasconcelos, a Ana Vinagre por aqui também, Bruno Mioto chegou aqui, Renato Ribeiro também, Gisele Almeida, o Morgan Andrade, Madrid Feminino Extra BR aqui com a gente também. É isso. Assim, premiação é aquela coisa complicada, porque normalmente os critérios das premiações são critérios muito abrangentes, né? A gente costuma ter ali uma periodização, né? O período que você deve considerar para votar. No Ballon d'Or, não é o ano do calendário, mas sim a temporada, então considera-se de setembro até ali o final de julho, mais ou menos, que era o final da Euro. Se não me engano, eles não entram ali em agosto, mas a gente prolonga um pouquinho por causa da Copa América, mas não é o ano de 2025, é essa temporada que é considerada. Então, a temporada europeia, né, o calendário europeu, e isso acaba partindo, por exemplo, o ano brasileiro e o ano da NWSL, dos Estados Unidos. E aí eles colocam uma série de critérios ali: contribuição para a modalidade, imagem, contribuição dentro de campo, critérios que são muito abrangentes mesmo. Então, a gente acaba entrando na subjetividade. O que às vezes deve ser muito valorizado para mim, às vezes não é de muito valor para você. Às vezes você valoriza de forma diferente. Eu, por exemplo, eu gosto de, sempre que eu faço um top, assim, eu gosto de avaliar a temporada. Porque eu acompanho a temporada, então eu gosto de avaliar a temporada por completo, o impacto nas ligas. Se a atleta está numa seleção, tento avaliar também o impacto na seleção de acordo com o nível, né, com o tipo de competição que essa seleção disputa. Então esse é o meu critério, mas tem gente que não tem esse critério, tem gente que valoriza muito a Euro. Tem gente que valoriza muito a Copa América. E como a premiação não delimita isso,
a gente acaba vendo alguns votos que são divergentes, né? Então, assim, dito isso, eu tô com você no que você falou, assim, para mim o grande absurdo aí é Melchi do Monai na 18ª posição. É uma vergonha isso, assim, é uma vergonha. Quem acompanhou a temporada da Dumurnai sabe que ela foi uma das melhores jogadoras do mundo, e ela poderia muito bem ter sido top 1 se o Lyon tivesse chegado na final da Champions ou talvez ganhado a final da Champions, porque o que ela jogou foi um espetáculo, né. Eu vou até revelar o meu top 5 que eu cheguei a mandar para uma premiação. Eu mandei isso no meio de agosto. A Mariona foi a minha top 1, depois Patri, do Mornay, Alessia Russo e Tenwa Chawinga. Esse foi o meu top 5 que eu mandei ali no mês de agosto. E agora, essa semana, cheguei a mandar o meu top 3 de momento. O meu top 3 de momento que eu mandei lá pro GE foi Mariona, Patri e Tenwa Chawinga em terceiro. Esse foi o meu top 3 de momento, mas o meu top 3 da temporada, meu top 5 da temporada passada, Mariona, Patri, do Mornay, Alessia Russo e Tenwa Chawinga. Assim, eu tô com você que a gente consegue discutir diversas posições ali, né? A gente consegue debater os critérios, mas, por exemplo, a Patri ter caído do top 5 eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, porque a Patri foi a jogadora mais regular na Euro. Ela fez uma grande temporada e foi uma jogadora muito regular na Euro. Então acho esse aí um dos absurdos. Outros que você pontuou também, né? Até uma Chawing em 17º, acho que isso mostra que a NWSL não é valorizada. Se fosse uma jogadora estadunidense, talvez estaria mais alto, mas como a Chawinga não é uma jogadora estadunidense, não teve torneio continental, assim, de destaque aí, porque Copa Africana de Nações ali não vai ser valorizado também. Então, uma outra coisa, Thaís, um nome que você não pontuou, Clara Mateu ficar em 27º, atrás de algumas atacantes como Cristiana Direlli, como a própria Amanda Gutierrez. Acho que, assim, olhando para a temporada, né, eu acho também uma posição um pouco dura para Clara Mateu, que foi artilheira na França, foi melhor jogadora do campeonato. Levou um título com o Paris FC, que não é a coisa mais fácil. Exatamente. Na França. Mas essa daí eu nem citei, porque essa eu achava difícil que ela fosse lembrada, né? Assim, muito difícil que ela fosse lembrada. Então, assim, e a gente sabe, ela até fez uma Euro interessante, né? Apesar do que a França fez ali contra a Alemanha. Mas era muito difícil que ela aparecesse melhor posicionada. Você falou, né, em relação a critérios, você precisa ter mais gente que acompanhe a temporada toda, né? Assim, eu até entendo você dar um peso maior no ano que você tem uma competição como a Euro, no ano que você tem uma competição como a Copa do Mundo, mas para mim esse peso não pode ser como se só essa competição tivesse existido. Como se só aquelas 2 semanas ou aquele mês muito pouco. Existissem, né? Eu acho muito pobre. Muito pequeno. Eu acho muito pobre resumir a premiação a isso. Não é a primeira vez que acontece, né? A Rapinoe, quando ganhou lá em 2019, foi por conta disso, né? Foi por conta da Copa do Mundo. Então eu não gosto. Assim, eu vi muita gente falando, mas a Aitana não levou nem a Euro, nem a Champions. Eu também não sou fã de resumir assim, ganhou, levou o título, não é assim, fez gol, não fez. Eu acho que tem que assistir o jogo, assim, porque se a gente ficar em coisas tão objetivas quanto os números são, aí você faz uma tabela de Excel e quem tiver com mais gols, mais assistências lá no fim, você entregue, não necessariamente aquela foi a melhor pessoa ali, quem criou essas situações de gol, né? Quem trabalhou com bola, sem bola. Então, acho que por isso que você tem o prêmio para artilheira, né? Que foi o prêmio da Eva Paiora e artilheira da temporada. Eu acho justo que seja reconhecido, porque obviamente que isso tem um peso muito grande, mas eu gostaria, né, que tudo isso fosse levado em consideração. Não é nem no masculino, imagina no feminino. Assim, então, talvez a gente vai continuar passando raiva.
Talvez seja por tudo isso que você falou que atletas de defesa não são valorizados nessa Pouquíssimo. premiação, porque é É, muito mais difícil você mensurar as ações defensivas, né? Claro, você pode contar desarme, interceptação, tal, mas é o tipo de número que não tem o mesmo destaque de você gols e tem que estar assistências. vendo o jogo ali para você dar o Exatamente, valor real de uma atuação defensiva, assim, de um masterclass exatamente. defensivo. Você tem que estar assistindo o jogo. E a gente sabe que esse pessoal nem sempre eles estão assistindo tanto assim os E é mais jogos. fácil assistir 1 mês, 2 semanas Sim, ali, o grande claro. torneio, do que a temporada inteira, né. Então, assim, e isso, eu acho que vale um pouco também para o masculino, como você destacou. Acho que no masculino é menos do que no feminino, a Menos gente sente bizarro, isso mas menos, porque a temporada ela é mais, vamos dizer assim, mais assistida, eu tenho essa sensação pelos votantes. Mas quando, claro, tem um grande torneio, isso meio que se dissipa. Thaís, o que eu queria olhar rapidinho com você é as duas brasileiras, né? Marta e Amanda Gutierrez. Marta em 12º, Amanda Gutierrez em 11º. Acho que a indicação da Amanda tem muito a ver com a grande participação dela no título da seleção brasileira na Copa América. Eu acho que ela fez boa temporada pelo Palmeiras na temporada passada, faz uma boa temporada esse ano também, mas olhando a natureza da premiação Ballon d'Or, com certeza foi a participação dela na Copa América que rendeu essa nomeação. E a Marta, o calendário da premiação do Ballon d'Or é diferente do calendário do Brasil e também da NWSL. Então o Ballon d'Or pegou o quê, Thaís? Pegou basicamente ali os playoffs da NWSL e esse recorte de 2025 que a gente tem até agora e a Copa América, né? Você achou a posição da Amanda e a posição da Marta, você achou essas posições justas? acho que, como você falou, Clara Mateu atrás da Amanda não tem muito sentido, né? Apesar da Amanda Gutierrez ter feito, acho que fez uma boa temporada, acho que a Clara Mateu foi uma temporada mais completa por parte dela. Então, essa é uma do que estaria à frente aqui da Gutierrez na minha concepção. As outras, mais razoável ali, você misturá-las. A Marta, eu acho que já foi, assim, eu falei das jogadoras que tinham que estar à frente aqui, né? O Chawinga, do Mornay, a Bu, a Harder, a Hansen. A Hansen jogou mais bola que a Marta na última temporada, assim, sem a menor dúvida. A Bárbara Banda jogou mais bola do que a Marta nesse período que foi avaliado. Então, a Marta tivesse um pouco mais embaixo ainda, acho que não teria muito cabimento para argumentar. Então, acho que a 12ª colocação é até bastante alta. E olha que a Marta teve uma boa temporada. Não é para dizer que a Marta teve uma temporada ruim. Não. É que essas outras tiveram temporadas melhores. Por exemplo, eu acho a posição da Léo Williamson um absurdo. Essa 7ª colocação. Porque a Williamson fez 2 bons jogos nessa temporada. 2. Exatamente. A final da Champions e a final da Euro. Assim, então, excelente que ela tenha esse clutch, né? Se ela consiga ser essa jogadora que no momento que mais importa, ela sobe o nível de atuação, excelente. Não dá para colocá-la numa 7ª colocação de votação de bola de ouro por conta disso. Lucy Bronze. Lucy Bronze, outra. A temporada da Bronze foi complicadíssima, assim, complicadíssima. E inclusive por clube, tá? Por clube durante todo o período. É que ela acabou Especialmente marcando. clube. Ela acabou marcando o gol que deu o título do Chelsea, mas era um título que ele aconteceria, né, de qualquer maneira, né? Assim. E a Champions dela foi muito ruim, muito ruim. E a Mas Euro dela eu achei bem oscilante, Thaís. foi bem É uma trancos jogadora e que eu acho que barrancos. cresceu na Isso. reta final, mas ela No momento teve do muito pênalti ali contra a Suécia e tal, ela mostrou essa capitania e tal, mas isso não é bola jogada, né? Isso ajuda no vestiário e tal, mas isso não é bola jogada e com certeza não vale uma 9ª colocação. A Pátria, a gente já falou, né? A Pátria estaria um pouco mais acima, a Alexia para mim estaria um pouco mais abaixo, apesar da temporada da Alexia ter sido boa, né? Especialmente em números. A Eva Paior, eu acho que ficou bem aí, não tenho muito o que discutir. A Hannah Hampton, né, de jogadoras que a gente fala pouco reconhecidas, foi bem reconhecida aqui, um 10º lugar. A Pina, para mim, tinha que ser top 10. Então, assim,
daria para reorganizar esse top aqui, pelo menos com o que a gente teve a possibilidade de ver essa temporada, e eu acho que isso empurraria tanto a Gutierrez quanto a Marta mais para baixo, em termos de colocação. Bom, em relação a Amanda Gutierrez, assim, eu acho que só o fato dela ter sido nomeada, eu acho que já é uma grande honraria, porque a gente sabe como é difícil para atletas que jogam no Brasil furar essa bolha, né? Então, acho que já é uma honraria. Acho que a classificação dela aí tá super de bom tamanho, né? Como a gente pontuou, Clara Mateu poderia estar à frente e tal. Sobre a Marta, acho que a Marta é um caso que dá um debate aqui. Se fosse uma premiação que olhasse apenas para o 2024, eu falaria, a Marta merecia um top 10. E dependendo da argumentação, daria para colocar a Marta dentro do top 5 pelo impacto que ela teve junto com a Bárbara Banda na temporada do Orlando Pride. Só que o critério do Ballon d'Or não valoriza apenas a temporada de 2024. Ele pega a reta final da temporada de 2024, que foi excelente da Marta, ela foi decisiva para o título, ela e Bárbara Banda, decisivas para o título do Orlando, mas ele pega 2025 também. E a temporada do Orlando Pride em 2025 não é uma grande temporada, e eu acho que isso passa pelo coletivo e também pelo individual. As peças individuais tiveram uma queda, e eu acho que essa queda é até natural, porque os adversários começam a te marcar mais, você não é aquela surpresa, né? Então, não só a Marta caiu, todo mundo no Pride caiu. A própria Bárbara Banda caiu em relação ao... Machucou, né? Não joga mais nesse ano. Mas a própria Bárbara Banda caiu também. Então, e a Copa América da Marta, eu acho que a gente precisa separar o gol histórico e decisivo na final, no último minuto, para nos levar para uma prorrogação, e o torneio como um todo. Eu não acho que o torneio como um todo da Marta foi excelente. Assim como eu não acho que o Brasil fez uma grande Copa América. Eu acho que a Marta foi uma jogadora extremamente decisiva na final. Mas eu não consigo, nos meus critérios, pontuar isso para dizer a Marta tá numa colocação aí que é injusta. Eu não acho a colocação da Marta injusta. Eu acho que dentro dos meus critérios, pesando o que ela fez na reta final da temporada de 2024, que foi gigante, uma temporada um pouco de mais oscilação e com uma queda de desempenho em 2025 e uma Copa América que tem isso, decisiva na final, mas não fez um super torneio. Então, para mim, a colocação dela tá uma colocação justa, mas aí é aquilo que a gente entrou, né, Thaís? É a questão dos critérios. Vamos passar aqui rapidinho pelos comentários do pessoal, Thaís, antes de lermos os vencedores dos outros prêmios, né? O pessoal comentando bastante aqui. A Ana Vinagre fala que é um absurdo Patri fora do top 5. Concordamos, Ana. O Bruno achou justo a Aitana vencer, embora ele ache que a Mariona merecia. Chloe Kelly em quinto, Marta, Pina, Banda e do Mornay nem top 10. O Renato Ribeiro fala que não acha a menor graça na Aitana. O pessoal falando do crime, né, de Melchidor Mornay em 18º, o Bruno falou aqui. A Gisele Almeida falou que duvida que a maioria do grupo votante acompanha a temporada por completo. O Bruno destacando também a Tenwa Chawinga esquecida. Uma temporada abaixo de Caneride no Chelsea, apesar que tenha jogado muito na Euro, falou o Bruno. O Morgan Andrade falou, né, que toda jogadora que não nasceu na Europa ou nos Estados Unidos não tem chance real de vencer em 2 anos de ciclo de seleção. Ana Vinagre falando que está aguardando a Kinga lançar o próprio prêmio. Ana, vou trazer uma inconfidência aqui. Em off, né? Comentei com a Thaís que a Kinga vai precisar ir no próximo ano molhar fazer umas uns mãos trabalhos, aí, né? Vai precisar fazer um trabalho. Uns agrados aí, ela vai precisar fazer uns agrados aí, porque Melk do Mornay não pode seguir sendo desrespeitada assim. Nem Lili Johannes, né? Vamos ver como é que a Lili Johannes evolui aí na carreira. Para a próxima premiação, especialmente para o Prêmio Copá. Eu acho que já entra como uma das grandes favoritas ao Prêmio Copá. O Jackson Oliveira chegou aqui também, Thaís. O Bruno falou que a Hannah Hampton é merecida.
Vamos ver então o prêmio Copa, Thaís? Vamos ver. Vamos. Levou já, Vic Lopes. já reclamei aqui em relação a esses nomes, né? Então vou reclamar de novo. Eles mudarem. A seu caso aí. Já falei, né? Tinha que ter o respectivo. Esse, inclusive, se chamaria Prêmio Marta. Já falei algumas vezes aqui. O pessoal deu esse nome aqui no Brasil para o gol mais bonito, mas eu acho que tem muito mais sentido para melhor jovem, porque a Marta foi uma jogadora que despontou muito jovem ali, né? Já extremamente desequilibrante. Então, vou mandar esse recado. Vou escrever um e-mail para a France Football, dando essa dica aí. A gente já falou aqui os nomes que eu daria, né? Eu já conversei Fala de disso novo, Thaís. Eu acho que é com a sempre bom Amanda falar. algumas vezes, né? Prêmio para melhor jovem, prêmio Marta, esse não tem como fugir. Prêmio para melhor goleira, esse é discutível, né? A gente já falou algumas vezes aqui, poderia ser o prêmio Hope Solo, apesar da Hope Solo ter suas questões, Esse eu mas colocaria na Nadine Angerer, porque eu botaria para na mim Nadine Angerer também. é a melhor que tivemos aí. Tá mutado aí, Thaís. Não fui eu que mutei, mutou sozinho. Voltou, mas voltou. Eu também escolheria Nadine Angerer, se fosse para dar um prêmio aqui com o nome de uma goleira, eu acho que é o que tem mais sentido. E aí, como as americanas elas têm que aparecer, senão elas vão chiar muito, o prêmio para artilheira da temporada seria prêmio Abby Wambach. Seria o prêmio para artilheira, porque foi realmente uma grandíssima artilheira. Até a Sinclair passar, o Wambach demorou muito, né? Assim, o Wambach parou muito antes da Sinclair, ainda demorou muito tempo para a Sinclair alcançar ali a Wambach em termos de gols marcados. Então, acho que essas três você englobaria bem. O prêmio que eu não sei o nome ainda é para treinador, ou treinadora, né, no caso. Porque pensei isso algumas vezes, nunca falei. Não sei se a gente ainda já teve um super nome assim de treinador, assim, inquestionável. A gente já levantou o nome dela algumas vezes. Será que seria a Pia? Será que seria outra? Porque mesmo treinadores que às vezes foram bicampeãs mundiais, a gente tem um caso desse, nunca foi uma grandíssima treinadora, né? Assim, O meu então, palpite seria o mesmo que o João Paulo Vasconcelos colocou aqui no chat, que Silvianaide é Silvenaide. seria um bom Mas nome assim, também. eu Bom jeito. concordo com você. Eu acho Teve que é um, um que gera discussões. No futuro, esse prêmio eu acho que chamará Sarina Wigman. Pode ser, porque, mas aí eu acho que ela tem que sair da fila de Copa do Mundo, assim, eu acho. Espero que não saia na próxima. Não sei se é necessário. Falei aqui hora, mas não sei se é necessário. Mas Acho que assim, cinco finais consecutivas duas finais, né? Acho que é bastante chamativo. Mas eu também não acho que ela, assim, do ponto de vista tático, assim, é uma treinadora que traz super uma coisa diferente, assim, porque o prêmio chama Johan Cruyff, né? Então é um cara que veio com uma visão diferenciada, né, em relação ao futebol. Então, não eu sei acho se a que a gente gente não teve tem ainda. uma consolidação histórica ainda Não. É muito recente, né? Então, assim, são poucos A trabalhos. modalidade é recente, né? E só sobre o prêmio de artilheira, é o que a gente falou, né? Dificilmente vai ser levado o nome de uma jogadora brasileira que não seja a Marta, mas eu acho que a Cristiane poderia entrar nessa história aí para levar um prêmio de artilheira. Poderia, mas eu fui bem, assim, Eu acho que você foi bem certeira no que porque eles considerariam. não tem como deixar as americanas fora com um tetra, assim. Então, só de não serem os três com o nome delas, eu acho que já é acho que a gente já fica numa divisão justa. Vou mandar essa cartinha aí para a France Football para ela fazer as adaptações necessárias aí para o futuro. Mas o Copa deu o Vic Lopes. Justo, né? A gente falou que estava entre a Vicky e a Linda e realmente ficou entre a Vicky e a Linda. A Michelle Agermang acho que teve uma boa temporada, especialmente decisiva ali na Euro, mas talvez um prazo muito curto, né? Eu gostei muito do que eu vi, especialmente na Euro, né? Essa frieza de entrar no jogo sabendo da sua responsabilidade e mudar.
E eu quero ver, talvez, o desenvolvimento nessa temporada, né? Exatamente. Assim, Vicky Lopes seria o meu voto aqui. Eu acho que ela teve a temporada mais completa, somando Liga, somando participação em torneio continental, pela seleção, pelo clube. Eu acho que a temporada da Vicky foi excelente. E tem um outro ponto também na temporada da Vicky. A Vicky não é uma titular do Barcelona absoluta. Só que ela jogou diversos jogos porque sempre substituindo ali uma lesionada ou outra. Acho que teve entrada de impacto. Foi muito bem na Euro. A Vicky acho que até foi injustiçada pela Montse Tomé ali na Euro em diversos momentos. A Linda Caicedo acho que fez uma grande temporada no Real Madrid, mas é aquela grande temporada que o coletivo do Real Madrid sempre vai ser um ponto, né? Acho que se o Real fosse um time coletivamente melhor e mais constante, aí eu acho que a Vicky poderia ser que a Linda poderia ser um nome incontestável aqui, mas acho que são duas jogadoras que estão amadurecendo muito, Vicky e Linda. Eu acho que a Linda amadurecendo até um pouco mais em termos de responsabilidade. Exato, de responsabilidade, mas eu não gostei da Copa América da Linda Caicedo, talvez isso tenha pesado um pouco, dependendo do critério que alguns votantes utilizaram, mas eu acho que a Copa América dela foi abaixo do que a gente já viu em outros momentos de Linda na seleção colombiana. Aqui, Vicky Captain na frente da Michelle Adjemang, que eu achei um pouco demais. Gostei da temporada da Captain, eu acho que é uma jogadora que foi muito bem trazida pela Sônia Bom Pastor para o time no início, mas ela acabou oscilando um pouco na reta final. Mas assim, Thaís, acho que aqui a gente tem grandes talentos e aguardar o desenvolvimento dessas jogadoras. Lili Johannes, acho que poderia estar nesse top 5, deveria estar nesse top 5, mas eu gosto da valorização da Cláudia Martinez, ainda que a gente saiba que tenha sido por causa da Copa América, mas é sempre muito bom ver uma sul-americana sendo valorizada aí nesse sentido. Um holofote que talvez ela não receba em outro momento, né? E a Lili Johannes provavelmente vai ter oportunidade. Ela é de 2020, né? Ela tem mais uns 2, 3 anos ainda para aparecer, talvez, nessa premiação. A Linda ainda tem mais uma chance, né? 21 o corte, então a Linda vai fazer 21 próximo ano, então fiquemos atentos aí. E é isso. O prêmio de goleira, assim, quando saiu a nomeação, a gente já tinha falado aqui no Estação PFF que foi um absurdo a Lorena não estar aí. Assim, é um absurdo nível maior absurdo do prêmio, assim. É nível isso, porque a temporada da Lorena foi espetacular. No recorte do prêmio foi espetacular. A chegada dela na NWSL, o Casey Current conquistou o Shield, o troféu da temporada regular de forma antecipada, e muito disso por causa da Lorena e da Thelma Chawinga. Lorena capital nisso. Pela seleção brasileira também, excelente, ainda que a Copa América dela pudesse ter sido melhor, mas sempre muito bem pela seleção brasileira, então só o fato da Lorena não ter sido indicada aí é um absurdo. Mas é isso que eu queria falar com você sobre esse prêmio. Dá para ver que a Euro foi extremamente valorizada aqui. Muito legal ter a Na 12 presente no top 5, porque eu acho que é uma goleira. Mesmo critério Cláudia Martinez aqui. Provavelmente não receberia. Fora de competição por seleção, provavelmente não recebe esse reconhecimento. Essa nomeação. Mas assim, Daphne Van Dunselaar em quinto é um absurdo. Ela não fez uma boa Euro, mas para mim, ela foi a melhor goleira da temporada. Ela foi a melhor goleira da temporada. E eu acho que a Hannah Hampton fez uma grande temporada. Por isso que, para mim, a Hannah Hampton vencer esse prêmio é justíssimo. É justíssimo porque combinou a grande temporada com uma Euro muito boa, uma Euro decisiva. Mas a Van Dunselaar, se ela ficar em quinto aqui, não dá. Não, ela era a segunda colocada. As duas tiveram boas temporadas por clube, mas aí no momento da seleção a Hannah Hampton foi melhor e eu acho justo que isso seja reconhecido, né? Para mim a Hannah Hampton também seria campeã aqui. A Van Dunselaar estava num delay danado, né, na Euro, estava caindo muito atrasada.
disputou parte do momento mais decisivo da temporada lesionada, né? Foi poupada ali em diversos momentos, jogou só quando era extremamente crucial que ela jogasse, e foi muito bem, e foi uma peça diferencial para o Arsenal ser campeão da Champions. Então, para mim, ela estaria bem nessa segunda colocação. A Berger, muito valorizada pela Euro, né? Deu uma mutada aí, Thaís. Quando você começou a falar sobre a Berger. Estamos com um problema aqui, de vez em quando está caindo, mas a Berger entra na mesma da Nadozia aqui para mim, né? Um milagre e uma paçocada, às vezes, assim, que não. Eu não curto muito essa oscilação. Eu gosto de uma goleira mais estável, né? Que você sabe que você pode confiar nela. A Lorena tinha que estar aqui nesse top, na terceira colocação, muito provavelmente. Eu acho que a Fallon Tullis-Joyce, que foi outra que eu gostei muito da temporada dela por clube, a ausência de competição por seleção acabou matando, né? Uma indicação Sim. aqui, porque eu confesso que para mim o top dessas goleiras da Inglaterra ela tá super justo para mim, assim, a Hannah Hampton, a Daphne Van Dunsela e a Fallon Tullis-Joyce, elas estão super, super equilibradas, assim, é um detalhe realmente, às vezes é uma coisa que você gosta mais em uma, que você não curte tanto na outra, então é uma goleira que eu acho que a gente vai ver nessa premiação aqui algumas outras vezes, né? Especialmente, eu acho que o Brasil foi amistoso só no First Believes, né? Que o Brasil foi fazer com os Estados Unidos no começo do ano, eu acho que fiquei com a impressão que isso deu uma sedimentada ali para a Emma Reis, de quem vai ser a primeira goleira dela nas próximas grandes competições, e caso isso se concretize, né? Acho que a gente vai ver a Tullis-Joyce nessas premiações, sim. E assim, sobre a Cata, eu acho que a temporada da Cata não foi excelente. Não foi uma grande temporada, mas a Euro dela foi muito boa. A Euro dela foi muito boa, então acho que em termos de valorização aí, tá ok para mim, mas com essas ressalvas que a gente pontuou de indicados. E aí, Thaís, a gente ainda teve, né, Sarina Wiegman e Eva Paior. Acho muito legal a Paior ser reconhecida com esse prêmio de artilharia. Foi uma temporada espetacular da Eva Paior no Barcelona, um impacto imediato. Primeira temporada, né? Primeira temporada. E a gente já falava, né? Era um encaixe que tinha um potencial muito grande. O Barcelona estava sentindo falta, saudável... né? O Barcelona estava sentindo falta de uma centroavante e uma das melhores, se não a melhor centroavante do momento aí. Claro que ela ia casar bem, né? A questão era só realmente a adaptação de estilo, né? De familiaridade ali com as companheiras. Eu acho que isso aconteceu de maneira relativamente rápida, né? Então foi uma excelente temporada da Paior. Eu gosto desse prêmio porque você reconhece o artilheiro da temporada, a artilheira no caso, mas não necessariamente você tem que premiá-lo com bola de ouro, premiá-la com bola de ouro, né? Uhum. Então eu acho uma premiação muito, muito boa. E Sarina Wiegman, todo mundo já sabia que ia pra... Se não fosse dela, seria da Renée Slegers, né? Eu vi o pessoal reclamando pelo Arthur, mas assim, era ela ou era a Renée Slegers, e aí a Euro acabou tendo um peso um pouco maior, porque o trabalho que a Renée Slegers fez ali foi realmente muito, muito impressionante. Exatamente, assim, eu acho que aqui é só a questão do que você pesa mais. Se é a Euro com a Sarina ou se é a temporada com a Renée Slegers, até porque são duas treinadoras diferentes. Uma é de seleção e uma é de clube, né? Acho que o ciclo da Sarina com a seleção inglesa não foi um grande ciclo, como a gente já tinha mencionado em outras premiações, né, que não tinha sido um grande ciclo, mas como ela chega na fase decisiva, isso tem um peso muito grande. Mas a Euro dela foi uma Euro também de oscilações da Sarina, mas a Sarina, ela é uma treinadora que eu acho que ela tem uma característica que é muito dela. Ela sabe mexer. Ela sabe mexer. Assim, a leitura de jogo que ela teve
depois do confronto inicial contra a França, para os demais confrontos da fase de grupos contra Holanda e País de Gales, ela fez mudanças muito positivas, e aí no mata-mata ela perde um pouco na escalação inicial, nos primeiros tempos, mas no segundo tempo ela sabe a hora de mexer, ela sabe mexer, e claro, né, Thaís? Conta com um pouco da estrela das suas substitutas. Conta. Vem contando, né? É complicado avaliar os últimos pós-Euro 2022 da Sarina, né? Porque foi a uma final de Copa do Mundo, mesmo com a Inglaterra não jogando o seu melhor, sofrendo absurdos em alguns momentos, mas chegou lá, e isso tem um mérito muito grande. Mas especialmente pós-Copa do Mundo ali foi um trabalho que enfrentou muitas dificuldades, né? Assim, até um clima meio caótico, né? Não necessariamente por conta dela, né? Porque ela é uma treinadora super tranquila, a gente ouve, mas foi um golpe duro ali a aposentadoria de surpresa da Mary Earps, né? Tanto que ela ficou chateada. E foi até vou trazer um asterisco aqui para a gente falar sobre isso daqui a pouco. E ela superou isso, e a Millie Bright que também resolve não ir para Euro. Então, ela é super teimosa, ela é uma treinadora muito teimosa, e assim, a convicção e a teimosia que diferencia o resultado, né? Se deu certo foi convicção, se deu errado foi teimosia. A Sarina é teimosa diversas vezes, e ela tropeçou com a Holanda, ela não conseguiu renovar a Holanda, e foi por isso que o trabalho dela acabou ali, né? Porque realmente aquela seleção estava esgotada. Será que ela vai conseguir renovar a Inglaterra? Porque a Inglaterra é um pouco mais fértil ali do que era a Holanda, né? A Inglaterra tem algumas pecinhas interessantes para o ataque, a Diemang, a Jess Park, por exemplo, para ser somada nesse ataque. A Hemp é nova ainda, a Kelly é nova. Você tem a Russo, que também é jovem. Maia Letícia, injustiçada. E no meio do campo você tem Grace Clinton, que não fez uma grande Euro, mas é uma jovem chegando para o futebol inglês, né? Eu imagino que vai ser uma peça para o futuro dessa seleção, mas você tem uma Maia Letícia que, assim, não tem justificativa para ela não ser titular hoje com a Inglaterra, assim, não tem mesmo. E é uma jogadora que a Sarina tem muita dificuldade de dar o braço a torcer ali em relação a ela, né? Então, eu tô curiosa para ver se esse pós-Euro vai ser de mais ajustes, né? Assim, sem a necessidade de algumas jogadoras aposentarem. Então, é isso que eu tô curiosa, porque se ela vai ser um pouco mais maleável, né, do que ela já foi em outros momentos. E sobre a Renée Slegers aqui, foi falta de sorte ter caído num ano de competição de seleções, né? Porque, assim, esse prêmio, considerando clubes, era dela, o trabalho dela no Arsenal, fantástico. Por tudo que a gente já falou em outros momentos aqui no Estação, assumir como assistente um time sem perspectiva, ela pegou quase que uma terra arrasada emocionalmente, né, na equipe do Arsenal, conseguiu transformar isso muito rápido no campeonato inglês para levantar esse time, levantou na Champions também, e taticamente foi espetacular na fase decisiva da UEFA Champions League para poder virar os confrontos que teve que virar e fez uma grande final contra o Barcelona. Mas, Thaís, para a gente fechar aqui essa parte do Ballon d'Or, que foi até uma parte longa do nosso episódio do Estação PFF, não tem como não falar da entrega, da escolhida para entregar o prêmio de melhor goleira. Nem os melhores roteiristas. Será que a revista France Football sabia da questão envolvendo Mary Earps e Hannah Hampton? Porque, assim, para ilustrar rapidamente, para quem está chegando aqui com a gente no Estação e não sabe, a Mary Earps foi a goleira número 1 da seleção da Inglaterra, das Lionesses, durante boa parte do ciclo Sarina Wiegman. Foi a vencedora ali do prêmio de melhor goleira na Euro, ganhou um Ballon d'Or, a Mary Earps como melhor goleira, né? Ganhou o prêmio de melhor goleira no Ballon d'Or. Só que nesse último ano e meio, basicamente, né? Vou colocar aqui na tela, a Sarina começou a rodar as suas goleiras. E a ascensão da Hannah Hampton, né, gerou ali uma indecisão na titularidade das Lionesses,
E isso acabou explodindo pouco antes do anúncio da convocação oficial da Inglaterra para a UEFA Euro, porque a Mary Earps anunciou a sua aposentadoria da seleção. A gente não sabe se o motivo dessa aposentadoria, se teve ali uma origem no fato de que ela não seria a goleira titular da Inglaterra na Euro, e aí acabou se doendo por isso, né? Não sabemos isso oficialmente, é só um rumor, mas foi um momento complicado para Sarina lidar. E também a questão com a Hannah Hampton, né? Acho que isso foi uma questão difícil. E aí, Thaís, chega na premiação, a Inglaterra ganha a Euro com atuações decisivas da Hannah Hampton, e quem entrega o prêmio de melhor goleira é Mary Earps. Que climão, hein? Nem o mais mesquinho dos roteiristas ele teria escrito algo tão bom. Eu não consigo ver outra razão. Quando elas aposentarem e escreverem um livro, né, Amanda? A gente vai ler. Eu não consigo ver outra razão para Mary Earps ter aposentado de uma hora para outra, assim, né? Para a gente foi de uma hora para outra. Era uma conversa que já vinha rolando, pelo que o pessoal disse nos bastidores, mas casa com a Hampton tendo mais protagonismo na seleção, né? Então a Earps disse que a sensação que passa para a gente é que se eu não for titular, eu também não quero, né? Não quero, prefiro me concentrar só no clube. E óbvio que a Sarina não queria, né? Que a Sarina queria contar com suas duas goleiras. Ela tentou demover a Earps dessa ideia. Tentou, mas não conseguiu, tanto que a Sarina, o que dizem que a Sarina ficou bastante chateada com essa atitude da Earps, mas faz parte, né? Bola para frente. E essa cena foi maravilhosa. Então, obrigada. Quem teve essa ideia, a Mary Earps já estava ali por Paris mesmo, né? Disse, você não quer vir aqui entregar uma premiação? E, de repente não contaram qual era a premiação que ela ia entregar, né? E daí, eu vou pedir licença para as meninas do Passa no DM, mas que vestido foi esse da Mary Earps? Eu aguardo ansiosamente o Fashion Police aí das meninas do Passa do DM, porque foi uma grande decepção esse tapete vermelho da bola de ouro. Eu esperava muito mais, e todas elas muito básicas ou muito equivocadas, né? Então, assim, nem para estar aquela ousada assim, não tinha uma. Todo mundo de preto, assim. Quem botou uma A Emily Fox foi o oásis em meio ao. A Fox tava de do Arsenal. Vermelho meio rosa, a Weir tava de vermelho também, ela foi, mas muito discreta. A Aitana com umas lantejoulas grandes, né? Enormes, né? Desse tamanho aqui, cada lantejoula do vestido dela. Então, assim, pobre, foi muito pobre esse tapete vermelho. Tava esperando muito mais. Ano passado foi bem melhor. Assim, esse foi o mais fraco do que eu me lembro, então melhorem. Mas eu acho que é isso, né, Amanda? Falamos bastante aqui de Bola de Ouro. Foram 45 minutos que aproveitamos bem aqui no Ballon d'Or. Só aproveitar para passar, né? O João Paulo Vasconcelos aqui com a gente, Thaís. O João Paulo pergunta assim: Amanda e Thaís, algum palpite de vocês sobre a próxima brasileira melhor do mundo? Quando seria e quem seria? Para mim, meu primeiro palpite é a Caroline. Eu acho que é a jogadora brasileira que está mais pronta e melhor posicionada para isso. E eu acho que a tendência é que seja em 2027. Assim, pode ser no próximo? Pode ser uma candidata para o próximo? Pode, mas o fato do Manchester City não estar disputando a Champions numa temporada que não tem competição de seleções, eu acho que isso acaba sendo um peso. Mas eu acho que em 2027 a Caroline, com o Brasil na Copa do Mundo, ela sendo aí uma das nossas principais jogadoras, ela é a brasileira melhor posicionada. Acho que para uma brasileira voltar a ser melhor do mundo, passa por o Brasil ser campeão do mundo. Assim, eu acho que as duas coisas estão atreladas. Se não foi isso, tem que ser um momento. Eu acho que a Caroline é a melhor posicionada para isso, mas tem que ser uma super temporada dela, assim, incontestável, porque o Manchester City tem outras grandes jogadoras, né? Então, imaginando que esse mesmo elenco se mantenha para outras temporadas, tem que ser uma temporada incontestável, porque você tem uma Midema, você tem uma Bunny Shaw ali que podem tirar votos, né? Por exemplo, imaginando uma grandíssima temporada do City. Então teria que ser realmente uma temporada muito diferente dela, ou um título
da seleção brasileira, na Copa do Mundo, né? Que é a competição que conta, assim. Então, um título na Copa do Mundo, agora em 27 ou em 31, mas eu acho que é a única, nesse momento, assim, a única possibilidade. Eu não vejo ninguém. Tarciane, Zagueira, talvez, infelizmente. talvez apareceria ali como uma segunda com um teto mais alto para isso, mas teria que ser também assim, teria que se firmar no Lyon de uma maneira e teria que ser campeã do mundo. Eu acho que passa por um título de Copa do Mundo assim para qualquer uma delas. Mas eu acho que eu botaria a Caroline e a Tarciane aí como as com maior possibilidade, com maior projeção. E aí, Thaís, quem tá aqui com a gente também, a Maria Clara R, o Léo Camilo, o Gilney, o Cauã Silveira por aqui também, professor Marcos História, Bruno Mioto segue, Planeta, o Madrid Feminino Extra BR falou Planeta Moda Feminina, Renato Ribeiro, a Gisele Almeida, a Ana Vinagre, pessoal segue aqui com a